Você sabia que quando o assunto é estabelecer metas, elas podem te trazer muito mais desconforto emocional do que realmente resultado? Solta a vinheta que na volta a gente vai falar mais sobre isso. Meu nome é Fernando Tiaramella e a gente está aqui no canal Feu Instituto para falar hoje sobre os desconfortos que a gente pode ter emocional quando o assunto são metas. Eu tenho certeza que quando você pensou em estabelecer algum tipo de meta ou já parou para fazer metas, talvez alguns pensamentos vieram na sua mente como: será que eu vou largar no meio do caminho? Quanto tempo vai demorar para eu desistir de realizar aquilo que eu desejo? E se me acontecer alguma coisa? E se no meio do caminho eu cansar? Se não for bem isso que eu desejo fazer? Esses são pensamentos recorrentes de quando a gente fala de meta. Por que meta? Nada mais é do que estabelecer um compromisso com a gente mesmo. E é muito fácil a gente abrir mão daquilo que é importante para a gente em prol de outras pessoas. É muito natural quando a gente tem esposa, é casado, um marido, ou nós temos filhos, a gente sempre abre mão da gente para que possa dar um conforto, seja ele material ou emocional, para aquela pessoa que a gente ama. Só que a gente para e esquece que a pessoa mais importante desse mundo é a gente mesmo. E a gente não faz aquilo que é necessário para manter bem a nossa saúde, as nossas emoções em dia. A gente pensa muito no próximo e não pensa na gente. E por conta disso, quando a gente estabelece metas, a tendência é que a gente largue mão no meio do caminho, porque a gente vai preferir fazer pelo outro do que por a gente mesmo. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, é porque quando a gente fala de metas, mudanças e transformações, a gente está falando de encarar os desafios internos. Porque se eu estabeleço uma meta que eu vou melhorar em algum ponto, significa que eu vou precisar reconstruir internamente todas as minhas emoções, todas as minhas histórias, todas as minhas fugas, as minhas desculpas, tudo aquilo que eu já tentei fazer e não tive êxito na minha vida, ou parei no meio do caminho, ou larguei mão mesmo. E eu vou precisar olhar para isso, vou precisar entender por que eu deixei essas coisas no meio do caminho, para que eu possa realmente construir essa nova figura, construir esse novo jeito, refazer esses hábitos antigos que eu tinha para construir um hábito novo. Então, quando a gente fala de meta, especificamente falando, existe uma tendência enorme de vir uma série de pensamentos negativos. Por quê? Se eu desistir e largar no meio do caminho, eu vou gerar frustrações, vou gerar tristeza, vou gerar certezas internas de que eu não consigo fazer as coisas. E aí vem aqueles pensamentos, né? Ah, comigo não dá certo. Eu vejo o outro estabelecendo metas, eu vejo as pessoas falando que vão guardar dinheiro, que vão emagrecer, que vão correr, que vão fazer isso e aquilo, e comigo nunca dá certo. Eu sempre paro, desisto no meio do caminho. E por que será que isso acontece? Por que será que a gente para, que a gente desiste, que a gente deixa de fazer aquilo que vai realmente trazer uma transformação para as nossas vidas? É muito comum isso acontecer, porque a gente não faz uma meta realmente para a gente. A gente costuma estabelecer compromissos baseados no que os outros acreditam que é bom para a gente. A gente não baseia ou não constrói ou faz algo que realmente é importante para a gente, para a nossa transformação, para a nossa vida. E a pergunta mais importante que a gente tem que fazer quando o assunto é meta é a gente entender para onde nós queremos ir. Quem nós queremos nos tornar depois dessa meta? Ou quem será o Fernando quando tiver 1, 2, 3 milhões de reais na conta? Quem vai ser o Fernando quando tiver o peso ideal? Quem vai ser o Fernando quando ele correr uma maratona? Quem vai ser o Fernando quando tiver uma estabilidade financeira? Porque muitas vezes a gente só para pensar que eu quero algo porque alguém falou que aquilo era importante.
Ah, é bom você ter estabilidade financeira? Tá, mas por que eu vou ter estabilidade financeira? Ou eu construir nessa estabilidade financeira, que benefícios que eu vou ter, que transformação eu vou ter, o que eu vou poder fazer? Ou quando eu emagrecer, o que eu vou poder fazer, que tipo de vida eu vou ter, que qualidade de vida eu vou ter? E pelo fato de eu não construir essa visão mental, ou não conseguir construir na minha mente quais vão ser os benefícios ou o que vai acontecer com a minha vida quando eu me tornar a pessoa que eu quero ser, existe uma probabilidade enorme de eu largar a mão no meio do caminho, porque não faz sentido nenhum eu construir aquilo. Porque a construção dessa meta, a construção desse projeto, fazer aquilo que eu preciso fazer, muitas vezes vai trazer frustrações, vai mexer com dores internas emocionais, vai dar vontade de desistir. Algumas pessoas não vão nos apoiar, pessoas que a gente ama. Talvez as pessoas que a gente deseja que estejam do nosso lado, elas não estejam, porque não é uma meta dela, não é um sonho dela, é um sonho nosso. Só que a gente deseja ter apoio de 100% das pessoas que estão conosco. Isso é praticamente impossível. Não tem como a gente agradar todo mundo, ou uma frase que a Melissa gosta de dizer muito, que é a minha esposa, não tem como ganhar em todas. E a gente tem que ficar feliz ou com os resultados que a gente tem positivo, porque é isso que vai nos dar a força interna para a gente chegar onde a gente deseja. Então, quando a gente fala de estabelecer metas, independente da metodologia ou do conceito que você use, se a gente não tiver clareza mental ou construir uma visão mental da onde a gente vai chegar e o que a gente realmente vai ganhar, e quem que eu vou me tornar quando eu realizar aquela meta, a probabilidade de eu largar isso no meio do caminho é enorme, porque eu não vou ter uma força interna, emocional, eu não vou ter um propósito, eu não vou conseguir ter fé, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, porque eu não vou suportar a trajetória, eu não vou suportar atravessar esse caminho que muitas vezes vai ser um caminho solitário, é como se a gente estivesse andando no deserto, quente, sozinho, com calor, com pressão, e não vai ter ninguém do lado. Só que essa travessia, quem tem que fazer é a gente mesmo. É a gente com a gente. Então, estabelecer metas, quando a gente fala de mudança de comportamento, ele tem que ser um projeto nosso. Sou eu com eu mesmo. É o Fernando com o Fernando. Eu tenho que olhar no espelho, igual eu estou falando com vocês aqui, e estabelecer algo olhando no meu olho. Olhando para mim, no fundo da minha alma, e falar assim, a partir de hoje, eu vou começar a construir uma nova pessoa, um novo Fernando, um novo ser. E aí, quando eu falo de construção, de um caminho solitário, eu preciso parar e olhar uma outra coisa que é super importante, que geralmente a gente não faz quando o assunto é estabelecer metas. Eu preciso entender que lá no final, eu também terei perdas. Eu vou perder coisas com essa transformação. Eu vou deixar de fazer coisas por conta desta transformação. E aqui vai uma pergunta para você. É muito comum a gente falar que a gente quer ficar rico, ter estabilidade financeira, ter milhões na conta. Mas você já parou para pensar qual que vai ser o seu padrão de vida quando você tiver milhões de reais na sua conta? E quem serão as pessoas que suportarão você com milhões na conta? Porque é você que vai ficar rico, é você que vai ter milhões. Talvez os seus amigos, a sua família, te critiquem porque agora você é rico, você é snob, você é arrogante, e essas pessoas não estarão mais ao seu lado, porque não foi um caminho delas, não foi uma construção delas, foi um nosso caminho. Ou você já parou para pensar, quando você tiver uma vida mais saudável, de uma alimentação mais saudável, mais regrada, correndo, se desenvolvendo com relação ao esporte, quais serão os ambientes que você vai frequentar, o tipo de comida que você vai comer? Será que as pessoas que estavam acostumados com você comendo Coca-Cola, coxinha, pizza e confraternizavam em volta da mesa e a comida era essa liga de união? Será que quando você tiver uma alimentação mais regrada, essas pessoas suportarão a sua mudança? Eu falo isso com muita tranquilidade porque há 10 anos eu sou vegetariano por uma escolha minha. E eu sei o que é estar com pessoas que nos julgam diariamente o porquê a gente não come carne.
outras pessoas reclamarem da dificuldade que é ter que fazer qualquer coisa para a gente porque elas não podem pôr carne na comida. Será que você está pronto para suportar uma mudança desse tamanho? Essas são perguntas que a gente tem que responder quando a gente fala de mudança de comportamento ou aonde a gente quer chegar. Porque a gente vai mudar, só que as pessoas que estão ao nosso lado também mudarão. Ao longo do meu processo, quando eu me tornei instrutor de treinamento comportamental, algumas pessoas, alguns amigos se afastaram. E eu lembro de algum deles falando muito para mim: Feu, você mudou. Você não é mais a mesma pessoa, você não é mais o mesmo cara. Você fala de coisas diferentes, você tem uma postura diferente, só que eu tenho saudade daquela pessoa que falava mais alto, que falava mais palavrão, que emitia opinião assim, do jeito que vinha. Então, quando a gente fala de gestão de mudança de comportamento, a gente tem que ter clareza do que a gente vai ganhar, mas também do que a gente vai perder. Porque na hora que a gente começar a perceber que algumas pessoas, algumas situações, elas estão ficando no meio do caminho, pode ser que a gente queira desistir, porque a gente não parou para pensar que talvez alguns amigos, algumas pessoas da nossa família, elas estão ficando distantes da gente, porque a gente tem uma nova forma de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova postura diante de todas as situações. Então, parar para falar de meta é sim a gente olhar com muito respeito, porque trarão dores emocionais muito fortes, trarão questões emocionais que vão fazer a gente repensar uma série de coisas. Só que quando eu faço isso antes, quando eu coloco no papel, olho para todos esses pontos, analiso tudo isso, eu vejo se realmente é um caminho que eu quero percorrer. Eu vejo se realmente é um caminho que eu desejo passar. Porque na hora que eu estiver no momento de dor, no momento de enfrentamento desses desafios, eu vou olhar lá no começo e falar assim, foi uma escolha consciente. Eu quis passar por isso e isso me fez chegar aonde eu desejo. Então, sempre que você estabelecer uma nova meta, faça isso com respeito e, principalmente, faça isso linkado com aonde ou quem vai ser a pessoa que você vai se tornar quando você realizar essa transformação. Esse vídeo fez sentido? Esse conteúdo está fazendo sentido para você? Compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, clica aqui para você ativar, se inscrever, porque assim você vai receber mensagem dos nossos próximos vídeos. Seja muito bem-vindo ao canal do Feu Instituto e que você possa, sim, construir metas de uma maneira mais tranquila, mais livre e muito mais objetiva e assertiva, para que você possa construir a pessoa que você deseja. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.